é uma primeira conferência que está sendo realizada e eu entendo que a sociedade como um todo saiu lucrando deste evento. Foram apresentadas várias propostas e em nenhum momento nós podemos afirmar que um segmento, outro segmento saiu vencedor. Temos propostas bastante ousadas. A conferência está mostrando um caminho, pelo menos a sociedade, e nós tivemos aqui mais de 1.500 pessoas representadas. Cada delegado teve condições de debater com bastante profundidade todos os assuntos, desde produção de conteúdo, que é um assunto bastante, eu diria que complexo, meios de distribuição, a questão da cidadania. E eu digo o seguinte, que pelo fecho de hoje, pelas propostas que foram aprovadas, nós temos uma reflexão grande a ser realizada e eu do lado aqui da Anatel posso dizer o seguinte, que algumas propostas que foram aprovadas já constavam, não foram apresentadas pela própria agência, a agência ficou bastante neutra nesse processo e nós agora vamos buscar adequar a regulamentação baseado em algumas propostas que foram apresentadas nesta conferência. Eu digo o seguinte, eu entrei um pouco cético e eu saio daqui extremamente feliz e esperançoso. Por quê? Porque esta conferência mostrou que tem espaço para que todas as partes, as três partes, governo, sociedade civil empresarial, conversem e pelos trabalhos que eu pude perceber, e eu atuei numa das comissões, nós conseguimos aprovar várias propostas em consenso. Isso mostra que o diálogo é a melhor solução e o diálogo ajuda a resolver conflitos, o diálogo ajuda a entender a posição de cada uma das partes, porque ninguém é o dono da verdade. Então esse para mim é o lado positivo. Eu digo foi bastante cansativo, porém o resultado obtido foi muito gratificante e eu parabenizo aqui toda a organização da conferência pela dedicação. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta, que o senhor acompanhou um tempo atrás a situação dos antenistas. Como nós estamos falando para várias comunidades do Rio, qual a visão da agência hoje em relação a eles no Rio de Janeiro? Bom, o que eu tenho dito para os antenistas, inclusive nós temos aqui um grupo, eu tenho um diálogo constante com eles, que o mais importante, nós estamos batalhando para que eles tenham um espaço, só que eu digo o seguinte, por favor, a agência está buscando soluções, eu apenas pediria que evitem, neste momento, a proliferar o quantitativo de antenistas. Vamos tentar primeiro, nós já, questão de 3 anos, buscamos uma solução intermediária, essa solução ainda não foi satisfatório no nosso ponto de vista e eu entendo que também para os antenistas foi um aprendizado, porque eles precisam trabalhar de uma forma integrada dentro da comunidade deles, porque comunicação, eu digo o seguinte, ao mesmo tempo que é um entretenimento, também ele faz parte, ele propicia educação, ele propicia que a cultura também e os valores nacionais sejam preservados e sejam levados a qualquer cidadão, não importa se ele está num condomínio de luxo ou numa área carente, porque nós temos que buscar uma sociedade melhor para cada um de nós. E apenas o recado que eu mandaria é o seguinte, tenham um pouco de paciência, a agência e o governo, nós estamos olhando para vocês
e vocês não estão abandonados, apenas é questão de tempo. Então, recado objetivo, preparem-se e procurem seguir as regras e não avancem o sinal para que se evite qualquer tipo de polarização ou excessos de qualquer um dos dois lados. Esse é o recado que eu mandaria. Vamos construir uma nova sociedade, é isso que nós estamos buscando. Eu agora, antes de encerrar, estou me lembrando, uma vez entrei numa comunidade carente no Rio de Janeiro e nunca vou me esquecer, uma senhora chegou para mim e disse o seguinte: eu estou aqui no Rio há vários anos e eu queria um pouco ter notícias do que ocorre no meu estado, que é o Nordeste. Então você vê o seguinte, quando a gente fala aqui nesse congresso, nessa conferência em valorização regional, exatamente é que nós não podemos esquecer que o Brasil é um gigante, nós temos culturas diferenciadas e temos obrigação de levar essa cultura regional para todo o território nacional. Acho que esse também são coisas que deixam a gente bastante gratificado e vocês podem ter certeza que se a gente tiver a oportunidade de encontrar uma outra oportunidade, vocês vão ver que a gente está buscando esse interesse também, tá bom? E agora ao meu lado, Guilherme Cedro, que é de Contagem, movimento LGBT, Celos. Sim. Guilherme, eu estava vendo o sofrimento, sei lá, durante a votação do regimento. O que estava acontecendo lá naquele momento? Não, simplesmente assim, o movimento social em geral se sentiu prejudicado, principalmente pela falta de organização dessa importante conferência. Então, assim, acho que nós temos que brigar para que seja tranquilo, tanto para os empresários, para os movimentos sociais, para o governo, para que a questão da pluralidade, da democracia seja ativa nessa conferência. E o seu movimento, o que traz para a conferência? Olha, na verdade, nós queremos que a conferência traga resultados para o movimento, porque os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, eles são muito reprimidos pela mídia, eles são chacotados, eles são vítimas de piadas de mau gosto, eles são sofridos. Nós temos a PL 122 que está arrastando pelo Congresso e a mídia trata como se fosse simplesmente uma mordaça gay, uma negatividade do direito à fala, sendo que não é isso. E nós queremos que a partir dessa conferência a PL seja aprovada, que seja uma afirmativa dos direitos humanos. O que a matriz africana traz aqui para a primeira conferência nacional? Bom, a matriz africana está trazendo a sua contribuição social, cultural e moral para essa conferência. Nós sempre, este ano, esta é a 4ª conferência que nós estamos participando. Infelizmente, nesta conferência, nós só temos aqui 4 representantes da matriz africana, sendo uma representante do Paraná, outra que sou eu de São Paulo e mais outras 2 de outras localidades. O Estado é laico, como todos sabem. O Estado, sendo laico, ele não pode e não deve compactuar nem ter um direcionamento segmentário religioso. Algumas televisões têm essa concessão pública e ela tendo essa concessão pública, ela jamais poderia ter um programa voltado para segmentos religiosos, mais especificamente 2, o católico e o evangélico. Nossa participação aqui e a nossa proposta que nós trazemos é o seguinte: nós somos contra religião na televisão. Deve-se ter uma grade aonde todos os segmentos religiosos tenham a sua participação. Participação essa como? Uma participação que esses programas devem ser antropológicos, culturais e que façam com que digam o seguinte para a população, mostrem para a população que esses segmentos, da onde eles surgiram, o que eles fazem, qual é a cultura, quais são os objetivos. Não um programa para evangelizar, e sim um programa para as pessoas verem a cultura, a grandeza de cada segmento religioso.